Graça e paz, irmãos e irmãs. Tá pegando fogo aqui. Aí também? Tá muito calor, não? Tá quente hoje, bem abafado, mas que esse calor, que essa quentura não venha nos atrapalhar de ouvir a palavra do Senhor. Amém? Eu gostaria que vocês pudessem abrir as vossas Bíblias no livro de Salmos. Nós vamos meditar nesta noite no Salmo 112. É a porção do Senhor para nós nesta noite. Salmo 112. Amém? Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus. Aleluia. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Amém. Vamos orar mais uma vez? Ó soberano Deus, Tu és maravilhoso. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua presença no nosso meio. Ó Deus, a Tua palavra, ó Deus, que foi lida, que o Senhor possa falar aos nossos corações. O Senhor conhece, Pai, cada filho, cada filha que entrou nesta noite na Tua casa. Então eu peço ao Espírito Santo de Deus que fale conosco. Aqui está, ó Deus, a Tua palavra, que é viva e eficaz. Ó Deus, aplica a Tua palavra, Pai, no coração dos meus irmãos. O que o Senhor já falou ao meu coração, me dê sabedoria para transmitir, ó Deus, a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Eu louvo ao Senhor por mais uma oportunidade de estar na casa dEle, louvando e bendizendo o nome dEle. E o Senhor ministrou muito forte esse salmo ao meu coração, e eu gostaria de meditar com você nesta noite. E esse salmo é um salmo onde o Senhor, Ele começa falando, né, o primeiro, deixe sua Bíblia aberta aí, a primeira palavra, antes de começar, ele começa dando um aleluia. Ele começa dizendo aleluia. Se você observar, ele é uma sequência do Salmo 11. O Salmo 11 também, onde o Senhor fala das obras dele para o homem. E ele começa dizendo com aleluia. E nós costumamos dar aleluia ao nosso Deus. E a palavra aleluia quer dizer louvar a Deus, bendizer o seu santo nome. Então, o salmista começa dizendo aleluia. É como se ele estivesse assim, louvado seja o nome do Senhor. E eu conheço uma pessoa que ela gosta muito de dizer nas devocionais dele, que ele dá, né? Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E é uma expressão, expressar ao Senhor aquilo que o Senhor é. Então, bom é dizer, como salmista, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu acredito que no momento do louvor, você já deu esse aleluia ao Senhor. Você já engrandeceu o nome do Deus Todo-Poderoso. E eu quero nesta noite, mais uma vez, louvar e dar aleluia a esse Deus, pelas maravilhas que Ele tem feito, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Vocês ouviram o pastor Hamilton falando aqui
que o Senhor falou ao coração dele que esse ano ia ser um ano de muita luta. E ele chegou para mim e disse isso que ele acabou de dizer para vocês. E eu disse, misericórdia, Senhor, vamos orar. E assim, eu já tenho passado por muitas lutas. E eu acredito que vários irmãos aqui, mas uma coisa é certa, o Senhor, Ele é conosco. Ele é comigo e com você. Então, o salmista, ele começa a engrandecer e dizer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite, eu gostaria de meditar com vocês as bênçãos na vida de uma pessoa justa. As bênçãos na vida de uma pessoa justa. Somos justificados pelo Senhor? Amém. Eu e você somos justificados porque Cristo já nos justificou. Então, nós vamos meditar nesse salmo. Eu peço que você deixe sua Bíblia aberta. E a primeira bênção que eu queria falar para vocês nesta noite, ela vai estar lá no verso 1, que é o prazer na obediência. Olha só o que é que o salmista vai dizer. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Então, bem-aventurado é uma pessoa mais que feliz. E os bem-aventurados aqui é quem tem prazer no mandamento do Senhor, se compraz, tem alegria, se satisfaz nos mandamentos do Senhor. E ele não é bem-aventurado e bem feliz porque possui muitas riquezas, né? Nós conhecemos pessoas que se acham bem felizes, bem-aventurado porque tem tudo o que quer. Tem muito dinheiro, tem muitos bens, mas a bem-aventurança que o salmista está falando aqui não tem nada a ver com essa riqueza que o Senhor pode dar para os seus filhos. Tem a ver com o obedecer aos mandamentos do Senhor. E a palavra do Senhor ela está repleta de mandamentos para os justos, para mim e para você. E ele tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Ou seja, é uma pessoa que se deleita em obedecer aquilo que o Senhor pede para que ele faça. E ele não obedece porque alguém está forçando. É como um pai que força seu filho a fazer uma tarefa. Ele faz aquela tarefa sabendo que é bem forçado. Muitas vezes até com raiva do pai e da mãe. Ele faz, mas não é de bom grado. Ele não se deleitou, ele não se alegrou em fazer essa tarefa. E o Senhor, Ele quer que nós venhamos a obedecer a palavra dEle com alegria. Sabe, irmãos, não é com peso, não é com força, não é fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer com raiva, sabe? De cara fechada. Mas é com alegria, é com o seu coração disposto a fazer aquilo que o Senhor quer, mesmo que muitas vezes seja difícil para nós, mas com alegria. E é isso que ele diz, que esse homem, ele obedece ao Senhor com essa alegria, é o homem que teme a Ele. Então, uma das bênçãos é o prazer nessa obediência. Então, é uma pessoa que é justificada pelo Senhor e entende que vai obedecer a palavra dEle por amor. E lá em 1 João 5, verso 3, lá na partezinha final, quem já estudou a primeira carta de João sabe, que ele vai dizer que, João vai dizer que os mandamentos do Senhor não são penosos. Não é com peso. É com alegria. E a pessoa justificada, ela vai obedecer com essa alegria. Ela não vai fazer algo para o Senhor reclamando. Ela não vai ler a palavra do Senhor com raiva, com preguiça. Ela vai ter prazer, porque ela entende que ela foi justificada pelo Senhor. E é prazeroso obedecer esse Deus. Meus amados irmãos, e se nós observarmos, até o presbítero Alessandro nesta noite falou que lá em João, no Evangelho de João, no seu capítulo 14, o verso 15, o Senhor, o próprio Jesus vai dizer, se você me ama, você guarda os meus mandamentos.
Então, se nós amamos ao Senhor, nós vamos obedecer, nós vamos guardar. E a outra bênção nesse salmo está aí no verso 2. Você pode acompanhar. Nós vamos ler o verso 2 e o verso 3, que diz assim: a sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Então, a segunda bênção que nós podemos observar nesse salmo é que os nossos filhos serão abençoados. Os filhos dos justos serão abençoados, porque você obedece ao Senhor. E não só os seus filhos, mas a sua geração, que vai observar você sendo uma pessoa justa. E é interessante que, em relação às bênçãos que o Senhor faz naquele que é justificado, está na própria lei do Senhor. Quando nós vamos ler ali no livro de Êxodo, quando Moisés está falando da lei, ele chega no livro de Deuteronômio e ele continua explicando a lei. E lá na lei que o próprio Deus deixou para os israelitas, e hoje nós somos o Israel de Deus, está lá. E eu gostaria que você abrisse aí sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Eu vou ler com você nesta noite, para que fique gravado no seu coração o que foi que o Senhor disse com relação às bênçãos através da obediência. O que é que Deus vai fazer quando você e eu obedecemos ao Senhor? Vocês abriram aí, Deuteronômio 28? Eu vou esperar os irmãos abrirem para a gente acompanhar. Diz assim, olha só. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Verso 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Quais são as bênçãos? Vou dizer para vocês. Olha só. Bendito será tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, que são os filhos, e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito seja a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares as mãos, e te abençoará na terra, e te dará o Senhor teu Deus. Olha só, não vai faltar o alimento na sua casa. O Senhor te constituirá para si em um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Verso 11. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, a teus pais prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro do céu, para te dar chuva à terra ao seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno,
para te guardares a cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para que sirvais. Louvado seja o nome do Senhor. É a palavra do Senhor, meus amados irmãos. É o próprio Deus falando para a geração, para a nação de Israel. E Moisés relatou tudo isso para o povo e deixou escrito aqui o que a lei do Senhor ordena. E é o próprio Deus dizendo que ia abençoar o povo dele se o povo obedecesse. Aí em seguida, lá do verso 28 do Deuteronômio, tem um monte de maldição que vai acontecer com o povo se o povo desobedecer. Então, é bíblico. Se você e eu obedecermos ao Senhor, essas bênçãos que está aqui, embora que esse capítulo, o pessoal da teologia da prosperidade gostam de pregar sobre isso, né? Que você será chamado por cabeça e não por cauda, mas nós temos maturidade de entender que não é só tudo isso, as bênçãos do Senhor, só bênção, só bênção, só bênção, né? Mas Ele disse que daria bênção a nós, seremos abençoados também. Louvado seja o nome do Senhor, se nós obedecermos os mandamentos do Senhor. E eu peço, amada igreja do Senhor, vamos obedecer, para que nós sejamos abençoados, porque se não obedecermos a palavra do Senhor, coisas graves acontecerá conosco, com a nossa família, com os nossos descendentes. E aqui ele vai falar que a bênção para nós, para os seus filhos, que obedecem ao Senhor, é que a nossa geração será abençoada. Por que nossa geração vai ser abençoada? Porque nós vamos estar debaixo da potente mão do Senhor. Irmãos, não existe nada melhor para um filho de que ver seu pai e sua mãe temendo a Ele, obedecendo os seus mandamentos. Uma família que está disposta a estar ali nos pés do Senhor. Uma família onde os seus projetos é colocado diante do Senhor. Antes de fazer algo, vai perguntar ao Senhor: é da tua vontade, Pai, que eu faça? E se o Senhor disser que não, não faz, porque está obedecendo. E os nossos filhos, eles serão abençoados, amados irmãos. E outra coisa, o próprio Deus vai fazer tudo isso acontecer se nós temermos ao Senhor. Não precisamos correr atrás. Aí você pode dizer: irmã, eu não vou fazer mais nada? Eu não vou mais trabalhar? Vai. Você vai trabalhar porque é bíblico. O Senhor disse que do suor do teu rosto, você vai viver dele. Mas o que eu quero dizer para você nesta noite é que você não vai estar desesperado, correndo atrás de tudo isso. A bênção do Senhor vem até você. As portas do Senhor se abrem para você quando você obedecer os mandamentos do Senhor. Então obedeça, que com certeza as portas vão se abrir. Né? Claro que nós não vamos fazer isso para que o Senhor venha nos dar. Não é em troca, não, irmãos, é por amor, porque os mandamentos do Senhor não é penoso. Louvado seja o nome do Senhor. E a outra bênção que eu queria meditar com vocês, a primeira bênção é prazer na obediência. A segunda bênção é que os seus filhos serão abençoados. E a terceira bênção é que ao justo nasce luz nas trevas. Veja aí o verso 4 do Salmo 112. Diz assim: ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Olha só, irmãos, o que o salmista está dizendo para nós. E aqui, essa palavra trevas, ela é no sentido de tribulação, certo? Então, o que é que o Senhor está dizendo? Que nos momentos difíceis da nossa vida, o Senhor traz a luz para a situação em que eu e você estamos passando. O Senhor também, Ele é consolo nas aflições. E quando você está passando nessa tribulação, o justo passa pela tribulação, porque
O sofrimento vem para o ímpio e vem para os justos. O Senhor mata ímpio e mata justo. O Covid veio, levou muitos justos e muito ímpio. Então, não é o que vem para um, nem o que vem para o outro. É a forma como o justo passa pela situação e como o ímpio passa pela mesma situação. E aqui o salmista está dizendo que no justo nasce luz nas trevas. Você passa pela tribulação, mas você tem a iluminação. Você tem o discernimento de saber o que é que o Senhor está querendo fazer com você no meio dessa tribulação. E você vai buscar o Senhor e o Senhor vai te dar orientação. No início do culto, o pastor não falou aqui que o Senhor avisa. O Senhor, Ele fala conosco, o Senhor, Ele fala com o justo, mas muitas vezes o que é que acontece? Nós estamos desapercebidos. E muitas vezes o Senhor fala e você diz, não, isso é coisa da minha cabeça. Não, eu não estou entendendo, não, isso não é para mim. Sim ou não, irmãos? Fazemos isso? Fazemos, que o Senhor já fez isso comigo e eu disse que não era coisa da minha cabeça. E não era o Senhor me revelando as coisas. Aí o que é que acontece? Ele traz luz no meio dessa tribulação para o justo, para mim e para você. E você vai ter o discernimento. Porque muitas vezes o diabo, ele começa a armar cilada para nós revelarmos os nossos pés. E quando ele está armando a cilada, eu não estou sabendo de nada e você não está sabendo, mas o Deus Todo-Poderoso, que tudo vê, tudo conhece, está vendo a armadilha lá, a arapuca que Satanás está armando, e ele vai, avisa, para você não revelar o seu pé. O justo, ele recebe essa iluminação, e louvado seja o nome do Senhor por mim e por você, por ser justificado pelo Senhor. Aí olha só o que é que acontece. Como nós já ouvimos que os justos não são poupados da aflição. Nós não somos poupados da aflição. Nós passamos, mas o Senhor passa conosco. Nós agimos diferente. E olha só, a outra bênção que está aí no verso 5, a outra bênção é que ele vai ser defendido por Deus quando tiver em juízo. Nós temos um Deus. Nós temos um advogado fiel e justo. E Deus vai defender a nossa causa. Olha só o que é que diz o verso 5. Ditoso homem. Em outras versões pode ter aí na sua Bíblia. Bondoso homem ou bom homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Meus amados irmãos, quem vai defender a causa do justo em juízo é o próprio Deus. E ele vai dizer, bom é o homem que se compadece e dá. Então, o homem justo, a outra lição para nós nesta noite é que o homem justo, ele não é avarento. A palavra do Senhor diz para nós que ele se compadece, né? Aqui diz se compadece e empresta. É uma pessoa que tem prazer em socorrer os necessitados. O homem justo é assim. E quando eu falo assim, no sentido de homem, não só o gênero masculino não, tá? A mulher, a criança, no contexto geral. As pessoas que são justificadas pelo Senhor, tanto homem como mulher, ela tem isso no seu coração, de se compadecer do necessitado, tem compaixão pelo outro. Empresta. Quando o outro chega para você e diz que está precisando de algo e você tem, você empresta. De acordo com as suas condições, claro, né? Que você só dá aquilo que você tem. Mas o sentido maior aqui é assim, de se compadecer. A pessoa justificada se compadece do outro na aflição e procura socorrer. E a palavra do Senhor nos diz, que ela vai nos dizer nesse verso 5, que Deus defenderá a sua causa em juízo. Então Deus é por essa pessoa, pelo justificado, que vê o aflito
se compadece, empresta, dá, leva o socorro, leva o auxílio para essa pessoa. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E a palavra do Senhor vai dizer que bem-aventurado é dar do que receber. Não é bom dar? É muito bom você ver uma pessoa necessitada e você dá. Quando você recebe, você fica assim um pouco constrangido, né? Porque você tem dentro de si como se fosse uma obrigação de retribuir aquele feito que a pessoa fez para você. Mas bom é dar mesmo e ver o outro ser abençoado. Então, uma pessoa justa, uma pessoa que é justificada pelo Senhor, ela tem prazer em dar, ela tem prazer em emprestar. A outra bênção também, ela vai estar no verso do 6 ao 8, que ele não será abalado. O justo não será abalado. Vamos ver o que é que diz o verso do 6 ao 8. Olha só. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza das más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, ao ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Meus amados irmãos, você quando é justificado pelo Senhor, a bênção é de você não ser abalado. Só que tem hora que o nosso coração ele fica apreensivo com a má notícia. Não fica quando você recebe uma má notícia? E se nós observarmos, hoje o mundo está cheio de má notícia. Vocês hoje ouviram um monte de má notícia. Só precisa você ligar a TV. Tem lá muitas coisas. E chega até nós notícia de morte, notícia de guerra que está acontecendo aí, notícias de assalto, distorções da família, adultério, divórcio. Há uma série de má notícias que nos cerca todos os dias. E o salmista está dizendo que a pessoa temente ao Senhor, ela não se atemoriza das más notícias. O seu coração é firme. Só que, para você estar com o seu coração firmado, você tem que estar com a palavra do Senhor dentro do seu coração. Porque se você não tiver, você realmente se abala e você se desespera. O mês passado, quando eu estive pregando aqui na quarta-feira, eu relatei para os irmãos que eu tinha recebido uma má notícia e que eu fiquei desesperada, que foi quando eu recebi a notícia que meu genro e minha filha eles estavam de moto e tinham batido num cavalo. E aí meu esposo e minha filha são testemunha de como eu fiquei com essa má notícia. Eu fiquei desesperada. No momento eu fiquei, quando essa notícia chegou ao meu coração. E depois que eu passei por isso, eu fiquei refletindo. E eu disse, Deus, eu não posso agir assim. Embora que seja uma notícia triste. Mas se o meu coração estiver firmado no Senhor, eu não posso agir assim. Porque eu tenho que entender que o meu Deus está no controle de tudo. Eu não posso agir assim. E eu fiquei mal. Depois que passou tudo, eu fiquei muito mal, comigo mesmo. Porque eu não devia ter agido da mesma forma. E aí, muitas vezes a gente diz ao Senhor as coisas e ora ao Senhor, né? E Deus, na tua infinita misericórdia, Ele quer ver como Ele já sabe como a gente vai agir. Deus sabe de tudo. Mas nós precisamos ter essas experiências para ter mais intimidade com o Senhor. E eu estou aqui numa quarta-feira. E quarta-feira passada eu recebi outra má notícia. E aí o nosso Deus, que conhece toda a situação, Ele prepara o nosso coração. E do dia que aconteceu o acidente, eu glorifiquei a Deus porque
Foi tudo na bênção, glória a Deus. Estão vivos para a glória de Deus. Quarta-feira, eu estava na minha casa, me preparando para vir dirigir o culto aqui. E eu não me entregaram a má notícia. Esconderam a má notícia de mim. Né? Ana Beatriz ficou sabendo e contou para Milton e ele não me contou. Por que ele não me contou? Porque da outra vez eu agi de forma desesperada. E eles pensaram, ela vai se desesperar. Só que eu acredito que eu não ia me desesperar. Por quê? Porque eu já tinha dito, Senhor, eu vou agir diferente. Mas eles não deixaram que eu passasse pela prova. Né? Esconderam de mim. Mas Deus é Deus, soberano e fiel, cuida dos seus. Me disseram que era para mim passar na farmácia, assim, e o que aconteceu é que o estabelecimento do meu genro e da minha filha foi assaltado. Quarta-feira. E aí, quando eu saí, aí disseram assim, Ana Beatriz falou, mãe, nós precisamos passar na farmácia para pegar um medicamento. Eu disse, está certo. E começou a me apressar para eu pegar esse medicamento. Quando eu ia passando ali na esquina do Raul Córdola, eu senti uma angústia no meu coração. E aí, eu não sabia de nada, irmãos. E eu comecei a dizer assim, em voz alta. Porque eu costumo, muitas vezes, fazer isso. Eu não sei se você tem o hábito de falar comigo mesmo. E eu comecei a dizer assim, calma, Ana, vai dar tudo certo. Deus está no controle. E quando eu falei isso, a Milton olhou para mim e disse, vai dar tudo certo. Aí Ana Beatriz ficou sem entender, achando que ele tinha me contado. Ele não tinha me contado nada, mas Deus já estava preparando o meu coração. E eu não disse só isso, irmãos, eu comecei a louvar. E o hino que eu comecei a louvar foi aquele hino que diz assim, acalma o meu coração, o vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. E quando eu comecei a louvar, eu disse, Milton, louva, Bia, louva. E eles sem entender nada, né? Quer dizer, eles sabiam, eles viram que era Deus que estava ali falando comigo. E quando eu chego na farmácia, sem entender a situação, e aí me deram a notícia, e a Ana Clara lá estava chorando, mas assim, eu não me desesperei. Eu louvei a Deus porque estava bem, né? Não tinha acontecido nenhuma tragédia, algo assim, ninguém tinha saído ferido, para a glória de Deus, e eu louvei ao Senhor. Mas, irmãos, o que é que acontece quando a má notícia chega até nós? Como nós vamos agir? E eu queria falar para você, quando alguém recebe uma má notícia, como você deve agir? Porque a irmã Elna, há uns dias atrás, recebeu uma má notícia de uma enfermidade. Eu recebi de um assalto. Você, muitas vezes, recebe de uma morte. Alguém que morreu. E agora? Eu vou me desesperar? Se eu não tiver firmado no Senhor, sim. Porque eu vou entender que na minha força eu vou conseguir. E o Senhor diz para nós que não é na nossa força, mas é na força do Senhor. Irmãos, lá no livro de 2 Reis, no seu capítulo 6, tem uma história. E eu estava em casa junto com meu esposo e veio na nossa mente essa história. É a história de Eliseu. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia, eu vou relatar o que aconteceu. O que é que acontece? O rei da Síria, ele fez guerra contra Israel. E tudo que o rei da Síria planejava, o rei de Israel ficava sabendo. Então o rei da Síria ficou muito furioso, porque ele disse assim, tem alguém no nosso meio dedurando. Por quê? Tudo que o rei falava na sua cama, né, ele estava lá na sua cama, e o que ele pensava, o que ele falava, o rei de Israel ficava sabendo. Por que o rei de Israel ficava sabendo? Porque ali havia um homem de Deus chamado Eliseu.
E Deus revelava a Eliseu, e Eliseu ia e contava o rei de Israel. O que é que acontece com o rei da Síria? Ele fica com muita raiva. E ele queria saber. Aí alguém chega e diz: é porque tem um homem de Deus e ele conta tudo ao rei. Aí ele disse: onde está? Onde mora esse rei, esse homem de Deus, esse profeta? Aí eles disseram: ele se encontra em Dotã. O que é que o rei faz? Ele enviou para lá, para Dotã, cavalos, carros e tropas. Enviou e pediu que cercassem a cidade. Chegaram à noite e cercaram a cidade. Quer dizer, estavam todos presos. Aí o que é que acontece? Aí o moço de Eliseu, ao amanhecer o dia, ele percebe que a cidade estava cercada por tropas, cavalos e carros. E ele disse: ai, meu senhor, o que faremos? Meus amados irmãos, olha só o que é que acontece. Eliseu, ele tinha muita intimidade com o Senhor. E o Senhor revelava as coisas a Eliseu. E uma coisa eu aprendi: Eliseu é diferente de mim e de você? Não. Nós podemos ser como Eliseu e nós podemos orar, buscar, e Deus pode nos revelar. Deus pode nos revelar, meus amados irmãos. E olha só, quando nós oramos e buscamos a face do Senhor, Deus faz. Eu lembro que na semana antes de acontecer o assalto, todos os dias, quando eu ia deixar a Ana Beatriz, eu colocava a mão para a farmácia e eu dizia assim: Senhor, repreende todo assalto. E tá aí Bia de testemunho que eu dizia: Bia, que Deus te livre de um assalto. Irmãos, na terça-feira eu passei na farmácia de manhã e eu coloquei a mão para o lado da farmácia e fiz uma oração. Deus não sabia, irmãos? Eu não sabia. Mas Deus sabia, e Ele inclina o nosso coração para fazer algo. Foi impedido do assaltante entrar? Não, não foi. Mas Deus proveu que o pior não aconteceu. Aí olha o que é que acontece com Eliseu. O moço se desespera e diz: o que faremos? Aí Eliseu orou a Deus e disse: olha só o que foi que ele disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que o veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que no monte estava cheio de cavalos e carro de fogo ao redor de Eliseu. Ele viu, irmãos, Deus abriu os olhos dele, ele viu, e Eliseu sabia quem estava com ele. Eliseu tinha confiança e tinha certeza. E quando ele abre os olhos e vê, eu fico pensando, e você também deve pensar nessa cena. Olha só, cavalos, carro de fogo. E eu pensando: meu Deus, carro de fogo, que coisa linda. E aquele servo pôde ver que ao redor de Eliseu, e Eliseu já sabia, porque ele pediu para que Deus abrisse os olhos daquele servo para contemplar. Irmãos, quantas vezes nós não estamos como esse moço, com os nossos olhos fechados, sem ver, sem contemplar que o Senhor está conosco. Porque o que é que a palavra do Senhor vai dizer? Que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Então, ao meu redor e ao seu redor tem anjos. E se Deus der a graça de abrir os seus olhos, você vai ver. Você vai ver. Tem anjos, porque a palavra do Senhor diz que tem, para nos proteger, para nos livrar. Meus amados irmãos, e foi isso que aconteceu. Eliseu, ele estava firmado, ele tinha confiança no Deus de Israel, no Deus a qual ele servia. E olha só,
O justo na adversidade, no momento das provas, ele é fortalecido porque a força dele vem do Senhor. Eu e você, nós não somos nada. A nossa força não vem de nós mesmos, porque a palavra do Senhor vai dizer: maldito o homem que confia no seu braço, que confia na sua força. Nós não podemos fazer nada. Nós temos que entender que a nossa vida, a minha vida, a sua vida está na mão do Deus Todo-Poderoso. O Deus que cuida de nós. Olha só, meus amados irmãos, e na vida de um justo, ele não vai se atemorizar da má notícia. Ela vai chegar sim, mas o seu coração vai estar firme. O meu coração vai estar firme. E um coração bem firmado não tema. Amanhã pode chegar uma má notícia. Não temas, o Senhor é com você. O Senhor vai tirar proveito de todas as situações. Nós precisamos perguntar a Deus: Senhor, o que é que o Senhor quer me mostrar com tudo isso? Porque Deus permite para nos dar uma lição. E nós temos que fazer essa reflexão. Não é por acaso. A nossa vida, a sua vida, a minha vida não está aí pelo acaso. Não, nós temos um Deus soberano. Esse Deus de Eliseu é o meu Deus, é o seu Deus. Olha só, irmãos, outra lição para nós. Se você observar aí, o que ele vai dizer quando ele não se atemoriza à má notícia, seu coração não vai ser abalado, vai estar confiante. E ele também vai dizer que na vida de um justo, no verso 6, a parte B, vai dizer assim: ele não vai ser abalado, será tido em memória eterna. Olha só o que é que vai acontecer na vida de um justo. O seu exemplo, o que você faz, a sua maneira de viver, a sua maneira de demonstrar a sua fé, vai ter um impacto na vida das outras pessoas. Mesmo que você morra, mesmo que o Senhor te leve, a tua história, o teu legado vai ficar aí para as pessoas dizerem: fulano de tal era uma pessoa que tinha fé, era uma pessoa que era justo, era uma pessoa que ajudava, era uma pessoa que se compadecia. Então, a palavra do Senhor nos diz que a sua memória será lembrada eternamente. As pessoas vão lembrar de você, do que você fez, do que você plantou, daquilo que você ajudou. E isso é maravilhoso, meus amados irmãos. Lá em Provérbios 7:10, ele vai dizer que a memória do justo é abençoada. Será sempre abençoada, mas o nome do perverso cai em podridão. Olha só, amados irmãos, como é maravilhoso temer esse Deus. Então, nesta noite, que eu e você possamos obedecer e confiar nos mandamentos do Senhor, naquilo que Deus determinou para a sua igreja, para nós, que nós possamos ser esses homens, essas mulheres justos, que obedecem à palavra do Senhor. E quando você e eu passarmos pela luta, passarmos pela aflição, saiba de uma coisa: Deus tem um propósito. Deus tem um propósito, Euda, na sua enfermidade. Deus tem um propósito na minha vida em passar por tantas adversidades. Deus tem um propósito na sua vida. Muitas vezes você tem uma perseguição no trabalho, alguém lá está lhe perseguindo e você não entende. Tem um propósito, Deus quer te revelar algo. Presta atenção, busca o Senhor, recebe do Senhor, que o Senhor vai revelar. Veja que o rei da Síria estava lá, tramando as suas coisas lá, e Deus vai e revela o profeta de Deus. Deus revela a mim e a você as coisas. Nós precisamos estar atentos. E quando eu estava pensando nessa palavra, Deus trouxe ao meu coração aquela passagem que se encontra lá no livro do Provérbios, quando ele diz assim: se te mostrares fraco no dia da tua angústia, a tua força é pequena. Presta atenção, ó. Se te mostrares fraco no dia da angústia, qual o dia da angústia? No dia que a adversidade bate na tua porta. No dia que a coisa errada chega. No dia que a má notícia chega.
Se te mostrares fraco, a tua força é pequena. E nós precisamos ter essa fé, essa força que vem do Senhor, porque a minha força é pequena, a sua força é pequena, nós não podemos fazer nada, nós não temos nada, mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, aquele que está conosco, aquele que envia os cavalos e os cavaleiros para guerrear por nós, Ele é por nós, irmãos. O salmista vai dizer no Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele faz uma pergunta bem grande com interrogação. Aí ele responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. É o Senhor quem nos consola, é o Senhor quem cuida de nós, é o Senhor quem guerreia por nós. E eu digo a você nesta noite, se fortaleça no Senhor. Busque ao Senhor, não perca tempo, não fique nas redes sociais buscando notícia. Não fique, não deixe que o seu coração se encha de má notícia. Eu estava conversando com uma pessoa e ela disse, eu estou sem dormir porque a televisão só mostra desgraça. E eu disse para ela, desligue essa TV e vá orar. Porque o Senhor tem o melhor para nós. Muitas vezes nós ficamos perdendo tempo com TV, com filme, com série, com coisa que não nos edifica, irmãos, porque na hora da má notícia, na hora da tribulação, não são isso que vai nos dar força, mas é o Senhor. Então o meu coração firmado nessa palavra, eu não vou temer a má notícia. Eu vou estar firme porque o Senhor vai me fortalecendo. E o Senhor vai trazendo a palavra à minha mente. E eu vou louvando, e eu vou bendizendo. E eu vou vendo os livramentos que o Senhor vai dando. Porque há livramentos que é notório. É um acidente, é um assalto. Mas e os livramentos que você não vê? Você não está glorificando ao Senhor porque você não vê? Creia que Deus está cuidando de você. Muitas vezes, às vezes é um atraso, é uma rua que nós vamos por esse lado e vai pelo outro. E depois você entende por que o Senhor está guiando os nossos passos e nos conduzindo. Mas se nós não estivermos fortalecidos no Senhor, se nós não estivermos buscando a palavra do Senhor e obedecendo, nós não vamos conseguir viver os dias maus. Então eu digo a você nesta noite, busque o Senhor, os dias são maus. Eu e você somos soldados de Cristo. Então, o bom soldado, ele tem que estar preparado para o dia da batalha. E no nosso dia, a gente vence muita batalha se tiver com o Senhor. Mas se nós não tivermos, nós não vamos conseguir. Então, era isso que eu queria deixar para você nesta noite. Assim como o Senhor tem falado tanto ao meu coração, assim como eu agradeço ao Senhor pelos livramentos, irmãos, o que Deus tem feito é muito grande. Eu não me canso de agradecer, mas também não devo me cansar de buscar o Senhor e orar para que Deus me mostre mais, para que Deus me revele mais, para que eu saiba onde eu estou andando, onde eu estou pisando. A minha vida não pode ser guiada pelos meus passos. O Senhor quem tem que guiar os meus passos, não eu, porque eu não sei nada, mas o Senhor sabe tudo. Então que nesta noite o Senhor possa aplicar essa palavra no seu coração. Busque o Senhor. Sabe, irmãos, não perca tempo com TV, com novela. Irmãos, crente não é para assistir novela. Em nome de Jesus, se tem alguém aqui nesta noite que assiste novela, eu peço ao Senhor que tire esse desejo do seu coração. E não se enganem, porque a Globo colocou uma novela aí evangélica. Irmãos, pelo amor de Deus. Na palavra do Senhor, aqui,
está cheio de história bíblica. Leia e coloque em prática. E eu lhe garanto uma coisa: a sua fé vai ser fortalecida. Agora, se você e eu ficarmos na frente de uma TV, assistindo novela, trazendo coisas que não edificam para a sua mente, você não vai conseguir obedecer a palavra do Senhor. Então, em nome de Jesus, eu peço a você, e eu vou orar por você nesta noite, para que, se tiver alguém aqui que tem esse desejo, que em nome de Jesus, assim como o Senhor um dia fez na minha vida, irmãos, eu era viciada em novela, a tal ponto de sair, não assistir, e eu ficar doente, porque eu não vi o capítulo da novela. E um dia, quando eu me converti, como o Senhor alcançou meu coração, eu disse: Deus, a partir de hoje eu não quero mais isso para a minha vida. E eu comecei a orar, irmãos, e Deus me libertou. Hoje eu não suporto ver uma novela. Então, se alguém aqui tem esse desejo, e eu não sei porque o Senhor trouxe a minha memória para falar isso, mas Ele sabe de tudo. Se alguém aqui tem esse desejo, eu vou orar para que Deus possa tirar esse desejo do seu coração e colocar desejo de ler a palavra e obedecer. Vamos orar. Soberano Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é viva e eficaz. Eu te peço nesta noite, Senhor, assim como o Senhor me libertou naquele dia, Pai. Tirou o desejo do meu coração por assistir novela que não edifica, Senhor. Porque não convém para um cristão assistir novela, Senhor. Ó Deus, se tem alguém aqui no nosso meio, Pai, que tem esse desejo e não consegue se libertar, eu peço, Espírito Santo de Deus, que em nome de Jesus, o Senhor trabalhe nessa vida, libertando, Pai. Coloca o desejo no coração dessa pessoa, Pai, de, ao invés de assistir novela, ler Tua palavra e se revela para ela na Tua palavra, pois a Tua palavra, ó Deus, tem vida para nós. O próprio Jesus Cristo diz que se nós nos alimentarmos da Tua palavra, nós teremos vida, porque Tu és o pão da vida, Jesus de Nazaré. Então faça isso nesta noite, Pai. Firma, Senhor, os passos dos Teus filhos, Pai, para que eles possam, ó Deus, estar bem firmados, Senhor, na Tua palavra, obedecendo os Teus mandamentos e fazendo a Tua obra para a glória e honra do Teu nome, Pai. Obrigado, ó Deus, por esta noite. Obrigado por Tua palavra, Senhor, que gera vida em nós, Deus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.